Ei, bem-vindo ao novo vídeo! A Segunda Guerra Mundial deixou para trás mais do que apenas livros de história e memórias. Ela também espalhou inúmeros veículos pelo mundo. De tanques a aviões, essas máquinas antissímbolos de poder militar agora enferrujam em florestas, desertos e até mesmo no fundo do mar. Hoje mostramos os 20 veículos abandonados mais incríveis da Segunda Guerra Mundial. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. RAF Falkenham é uma antiga base aérea da Força Aérea Real em Lincolnshire, Reino Unido, que se transformou em um notável cemitério de veículos. Inaugurada em 1940, a base inicialmente serviu como um campo de aviação isca para a RAF Spitalgate, completo com aeronaves e pessoal falsos para enganar as forças inimigas. Ele foi muito usado durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, foi reaproveitado pelo Comando de Bombardeiros da RAF como local de lançamento de míssil balístico de alcance intermediário PGM-17 Thor. A base foi oficialmente fechada em 1963. Hoje o local é conhecido por sua vasta coleção de veículos militares decadentes e máquinas de meados do século XX, incluindo tratores, caminhões, guindastes e carros de bombeiros. A pista principal, que corre de norte a sul, está repleta de centenas dessas relíquias, criando uma paisagem surreal que atrai exploradores urbanos e fotógrafos. Embora agora a propriedade privada seja usada principalmente para agricultura, os restos do aeródromo e seu cemitério de veículos continuam sendo um destino cativante. Número 19. A Pedreira de Carros Esquecidos, na França, é um local notável onde uma coleção de veículos abandonados, principalmente da Segunda Guerra Mundial, foi descoberta. Escondido em uma pedreira no interior da França, o local ganhou fama por seu significado histórico e pelo mistério em torno dos carros esquecidos. Acredita-se que os veículos foram escondidos no início da guerra para evitar que fossem apreendidos pelos nazistas durante a ocupação alemã da França. Muitos dos carros agora estão enferrujados e danificados, indicando que estão intocados há décadas. A descoberta foi feita pelo fotógrafo belga Vincent Michel, que documentou o local e seus veículos. Embora alguns tenham sido recuperados para leilão, a maior parte permanece na pedreira, danificada demais para ser removida. A coleção apresenta carros de décadas de 1930 e 40, apresentando uma ampla variedade de designs vintage que oferecem um instantâneo da história automotiva daquela época. Cobertos de ferrugem e decadência, os carros contam com uma história de perda e resiliência, tornando o local um destino atraente para historiadores e entusiastas de carros. Número 18. Nas profundezas do Mar Vermelho encontra-se um carregamento de motocicletas Norton 16H da Segunda Guerra Mundial. Especialmente projetadas para uso militar, essas motos foram perdidas junto com outras cargas a bordo do SS Teestolgorm, um navio mercante armado britânico bombardeado pela Luftwaffe alemã em 6 de outubro de 1941, enquanto ancorado perto da moderna Sharm el-Sheikh, no Egito. Hoje, essas motocicletas submersas atraem mergulhadores de todo o mundo, fascinados por sua condição surpreendentemente bem preservada e pela singularidade do local. Elas representam uma rara fusão de história e aventura, com o passado literalmente descansando sob as ondas. Em fevereiro de 2018, o fotógrafo alemão Tobias Friedrich ganhou o título de fotógrafo subaquático do ano com uma impressionante foto panorâmica das motocicletas Norton. Curiosamente, outras motocicletas da era da Segunda Guerra Mundial também foram descobertas nas profundezas das florestas, bem como debaixo d'água, incluindo uma que pode ser uma L300 de outubro vermelho Krasny Oktyabr ou uma DKV Luxus 300 original. Número 17. Até hoje, o Ilyushin-2 Sturmovik continua sendo uma das aeronaves militares mais produzidas em massa da história. Joseph Stalin declarou que esses aviões eram tão essenciais para o Exército Vermelho quanto o ar e o pão. Milhares foram construídos durante a Segunda Guerra Mundial para lutar contra os nazistas. Esta aeronave de 11,5 metros de comprimento, fortemente blindada, ganhou o apelido de tanque voador entre as tropas inimigas.
O caça movido a hélice carregava um piloto e um artilheiro traseiro com uma envergadura de quase 15 metros. Um naufrágio foi recuperado de um lago perto de Murmansk, no norte da Rússia. A aeronave foi abatida em 22 de agosto de 1943 durante um ataque alemão perto da fronteira norueguesa. O capitão Alexander Ivanovich Kalichev, então com 34 anos, conseguiu pousar com segurança o avião danificado no lago. Anos depois, os destroços foram recuperados pela Wings of Victory, uma organização russa que restaura aeronaves históricas. Usando flutuadores, o avião foi trazido à superfície e agora está sendo transportado para Novosibirsk para restauração. Número 16. O Bristol Beaufighter foi uma aeronave bimotora britânica que desempenhou um papel crucial na Segunda Guerra Mundial. Conhecida por sua versatilidade, serviu como caça de longo alcance, aeronave de ataque ao solo e torpedeiro. Foi um dos primeiros aviões equipados com radar de interceptação aerotransportada, tornando-o eficaz contra ataques aéreos noturnos alemães no início da guerra. Vários naufrágios de Beaufighter foram descobertos debaixo d'água, particularmente na região do Mediterrâneo. Um naufrágio notável foi encontrado na costa da Cefalônia, na Grécia, onde o avião foi abatido por fogo antiaéreo alemão em 19 de julho de 1944. Arqueólogos marítimos realizaram pesquisas sobre o naufrágio e o seu contexto histórico. Em outro caso, partes de um Beaufighter foram descobertas perto da Baía de St. Julian, em Malta. Esse naufrágio se tornou um local de mergulho popular para os entusiastas da história militar. Em 1999, os mergulhadores receberam permissão das autoridades britânicas para recuperar partes da aeronave para exibição em um museu local. Número 15. Em 1943, durante intensos combates na Frente Oriental, um avião de combate alemão Focke-Wulf FW-190 caiu em uma floresta remota e pantanosa perto de Leningrado. O piloto, que se acredita ser Feldwebel Paul Ratz, da Luftwaffe, provavelmente encontrou fogo inimigo ou falha técnica durante uma missão. A aeronave desapareceu no pântano e permaneceu intocada por décadas, enquanto a natureza lentamente recuperava a área. Não foi até 1989, 45 anos depois, que os entusiastas da aviação descobriram um naufrágio que estava surpreendentemente bem preservado. Os baixos níveis de oxigênio do pântano ajudaram a proteger muitas peças, incluindo instrumentos e armas. Até mesmo a camuflagem e as marcações originais da Luftwaffe ainda eram visíveis nas asas, uma visão extremamente rara para aeronaves submersas por tanto tempo. A descoberta surpreendeu os historiadores e ofereceu um vislumbre único da guerra aérea sobre a União Soviética, como se a aeronave tivesse acabado de emergir do passado. O avião foi recuperado e colocado em exibição no Museu Central da Força Aérea em Monino, Rússia. Sua condição excepcional é uma homenagem à aviação da Segunda Guerra Mundial e nos lembra das muitas histórias não contadas escondidas em antigos campos de batalha. Número 14. O Musashi, junto com seu navio-irmão Yamato, foi um dos maiores navios de guerra já construídos e um símbolo do poder naval do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Comissionado em 1942, o navio estava equipado com enormes canhões de 46 centímetros e fortemente blindado, embora seu tamanho maciço também o tornasse um alvo principal. Apesar do seu potencial, o Musashi teve ação limitada até a Batalha do Golfo de Leyte em outubro de 1944, uma das maiores batalhas navais da história. Em 24 de outubro de 1944, durante a fase de abertura da batalha no mar de Sibuyan, o Musashi foi repetidamente atacado por aeronaves baseadas em porta-aviões dos Estados Unidos. Em questão de horas, foi atingido por pelo menos 17 bombas e 19 torpedos. Fortemente danificado e inundado, o navio acabou virando e afundando, levando mais de 1.000 tripulantes com ele. O naufrágio permaneceu desconhecido por décadas até 2015, quando foi localizado por uma equipe liderada pelo cofundador da Microsoft, Paul Allen. Descansando a mais de 1 quilômetro abaixo da superfície do mar de Sibuyan, o Musashi é uma relíquia excepcionalmente bem preservada da era dos navios de guerra, poderoso, mas vulnerável a ataques aéreos. Número 13. O Vimoutiers Tiger Tank é um tanque alemão abandonado perto da vila de Vimoutiers, na Normandia, França, durante a Segunda Guerra Mundial.
fazia parte das forças alemãs em retirada após contra-ataques fracassados contra os desembarques aliados em junho de 1944. Em 21 de agosto de 1944, ele teria sido deixado para trás devido a falha mecânica ou falta de combustível, e a tripulação o detonou para evitar a captura. Durante anos, o naufrágio ficou danificado e parcialmente enterrado à beira da estrada, ainda mais deteriorado por catadores em busca de sucata. Na década de 1970, a cidade de Vimoutier decidiu preservar o tanque como monumento devido ao seu valor histórico. Hoje é um dos poucos tanques Tiger I originais sobreviventes e serve como um lembrete gritante das batalhas ferozes que ocorreram na região. Embora visivelmente danificado, foi estabilizado para evitar mais decadência e permanece em exibição na periferia da vila. O tanque é uma parada popular para historiadores entusiastas de tanques e turistas. Número 12. Em 2012, um avião de combate surpreendentemente bem preservado foi descoberto no deserto do Saara, 70 anos depois de ter caído durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto explorava o deserto egípcio, o petroleiro polonês Jakub Perka se deparou com um americano Curtiss P-40 Kitty Hawk a cerca de 320 quilômetros da cidade mais próxima. O piloto, que se acredita ser Dennis Coppin, de 24 anos, encontrou problemas em 1942 e conseguiu fazer um pouso seguro na areia. O historiador militar Andy Saunders concluiu que o sargento britânico provavelmente sobreviveu ao acidente, já que uma foto mostrava um paraquedas montado como um abrigo improvisado ao lado do avião. O rádio e as baterias foram removidos da aeronave, sugerindo que Coppin tentou reparos. Como nenhum vestígio humano foi encontrado, acredita-se que ele partiu a pé e acabou sucumbindo às duras condições do deserto. A descoberta foi descrita como o equivalente da aviação da tumba de Tutankhamon. Com base em fotografias, o número de série parecia ser ET-574, indicando que o avião pode ter sido pilotado pelo canadense James Stock Edwards. Número 11. Million Dollar Point é o nome de um local onde grandes quantidades de equipamentos militares americanos foram despejados no Oceano Pacífico após a Segunda Guerra Mundial. Imagens subaquáticas dramáticas revelam a escala dos resíduos, veículos e equipamentos submersos na costa do Espírito Santo em Vanuatu. Os Estados Unidos usaram a ilha como uma base de preparação-chave para operações contra forças japonesas. Entre os destroços estão escavadeiras, jipes, caminhões, reboques, empilhadeiras, tratores, roupas, metal corrugado e até garrafas de Coca-Cola. Quando as negociações com a população local sobre a venda do equipamento falharam, os Estados Unidos consideraram mais barato descartar os suprimentos no mar do que enviá-los de volta para casa. As histórias sobre o despejo variam, com muitos questionando por que bens civis valiosos não foram doados ao povo local de Vanuatu, que poderia ser beneficiado muito. A Brigada de Construção da Marinha dos Estados Unidos, os Seabees, construiu uma rampa para o oceano onde os soldados dirigiram os veículos para a água, travaram as rodas e pularam no último momento. De acordo com os registros oficiais da Marinha da Operação Roll-Up, o equipamento só deveria ser retido enquanto permanecesse útil. Número 10. Durante a Segunda Guerra Mundial, o G-4M Betty foi um bombardeiro bimotor de longo alcance usado na Marinha Imperial Japonesa. Embora tenha sido elogiado por seu impressionante alcance e carga de bombas, também era notório por sua vulnerabilidade devido à falta de blindagem e tanques de combustível autovedantes. O Betty desempenhou um papel importante nas campanhas aéreas do Japão no Pacífico. Um dos remanescentes mais assustadores desta aeronave pode ser encontrado na ilha Balalas, parte das Ilhas Shortland, perto de Bougainville, nas Ilhas Salomão. A ilha foi ocupada por forças japonesas que construíram um campo de aviação usando o trabalho forçado brutal e prisioneiros de guerra. Várias Bettys da G-4M operaram e passaram por Balalas. Após pesados bombardeios aliados e o isolamento da ilha, muitas aeronaves foram destruídas ou simplesmente abandonadas na selva. Em um ponto particularmente impressionante, um G-4M quase intacto está lentamente sendo ultrapassado pela natureza.
Sua fuselagem e as asas agora estão envoltas em musgo, ferrugem e era, testemunhas silenciosas do passado violento da ilha. Esta relíquia esquecida serve como um monumento fantasmagórico às vidas japonesas, aliadas e civis perdidas durante o conflito do Pacífico. Hoje o naufrágio é ocasionalmente visitado por historiadores militares, aventureiros e turistas curiosos. Número 9. A Praia Flamenco, localizada na pequena ilha de Culebra, em Porto Rico, é frequentemente aclamada como uma das praias mais bonitas do Caribe. Mas em meio ao paraíso está uma visão inesperada: tanques americanos enferrujados, relíquias de atividades militares passadas. A Marinha dos Estados Unidos usou Culebra para a prática de artilharia e bombardeio desde o início do século XX até 1975. Durante esse período, tanques e outros veículos foram usados como alvos. Depois de anos de protestos públicos e pressão política, a Marinha se retirou, mas deixou grande parte do seu equipamento para trás. Os tanques agora estão cobertos de pichações e lentamente sendo consumidos por sal, areia e maresia. Alguns estão parcialmente submersos ou foram transformados em atrações informais de mergulho. Moradores e turistas abraçaram os restos mortais, misturando-os à paisagem de maneiras criativas. Outrora máquinas de guerra, esses tanques agora são monumentos artísticos, fotos populares para alguns e símbolos silenciosos da turbulenta história de Culebra para outros. Número 8. Em 2015, o naufrágio do porta-aviões USS Independence foi descoberto na costa da Califórnia, perto das Ilhas Farallon. Embora estivesse debaixo d'água desde 1951, o navio estava surpreendentemente bem preservado. As varreduras do sonar revelaram até uma aeronave ainda dentro do hangar, como se estivesse esperando para ser lançada. O Independence serviu ativamente no Pacífico de 1943 a 1945 e participou de várias operações da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, foi usado durante os testes nucleares no atol de Bikini, sofrendo danos consideráveis. Mais tarde foi trazido de volta a São Francisco para estudos científicos sobre os efeitos da radiação em navios de guerra. Em 1951, o navio foi afundado intencionalmente. O naufrágio foi mapeado usando um robô subaquático avançado chamado Echo Ranger. Embora existam alguns buracos visíveis no convés do hangar, a maior parte da estrutura permanece intacta. Estima-se também que cerca de 300 outros naufrágios estejam na área circundante. Número 7. Nas profundezas do deserto da Líbia, uma das relíquias mais surpreendentes da Segunda Guerra Mundial foi descoberta: um veículo coberto de areia pertencente ao grupo britânico do Deserto de Longo Alcance. Essa unidade de elite foi criada em 1940 para reconhecimento e ataques atrás das linhas inimigas no norte da África. Operando longe das cadeias de suprimentos, eles contavam com navegação especializada e veículos fortemente modificados para suportar o deserto hostil. O veículo abandonado foi encontrado décadas depois em condições quase perfeitas, provavelmente deixado para trás após uma missão fracassada devido à velha mecânica ou falta de combustível. Graças ao clima seco, estava notavelmente bem preservado, completo com itens pessoais, suprimentos e armas. Surpreendentemente, até os pneus originais permanecem intactos e mapas com anotações manuscritas ainda estavam nos porta-luvas, como se a tripulação pudesse retornar a qualquer momento. Normalmente um caminhão Chevrolet de 30 CWT, o veículo foi adaptado para o deserto com tanques de combustível extras, recipientes de água, rádios e metralhadoras. A descoberta ressalta o isolamento e os riscos dessas missões, onde até mesmo pequenos contratempos podem ser fatais sob o sol implacável do deserto. Número 6. Em abril de 2023, um raro tanque T-34-76 da Segunda Guerra Mundial foi recuperado no rio Don, perto da vila de Ukrainskaya Builovka, na Rússia. A descoberta foi feita por mergulhadores, soldados do Distrito Militar Ocidental e especialistas do Petropark, um complexo de história militar perto de Moscou. O tanque estava submerso há mais de 60 anos e provavelmente foi arrastado para o rio durante uma tentativa de travessia de ponte. Construído na famosa fábrica de tratores Stalingrado, agora Volgogrado, este veículo representa um dos modelos de tanques mais icônicos das Forças Armadas Soviéticas. É especialmente valioso hoje, já que a maioria dos T-34 foi destruída nas primeiras batalhas com a Alemanha nazista. Durante a operação de recuperação surgiram remanescentes militares adicionais, incluindo pontões e veículos de transporte.
O T-34 foi encontrado em condições surpreendentemente boas e as equipes de restauração esperam torná-lo operacional novamente. A descoberta não apenas dá vida a um capítulo tangível da história da guerra, mas também fortalece a herança militar e a memória nacional da Rússia. Número 5. Nas costas varridas pelo vento da ilha Ática, no Alasca, encontram-se os destroços enferrujados de um B-24D Liberator, um remanescente silencioso da Segunda Guerra Mundial. Este bombardeiro pesado, parte das forças aéreas do Exército dos Estados Unidos, já desempenhou um papel fundamental na defesa dos Estados Unidos contra ataques japoneses no noroeste do Pacífico. No entanto, o avião Ática nunca entrou em combate. Em 1942, foi forçado a fazer um pouso de emergência devido a problemas no motor e permaneceu no local desde então. A campanha das Aleutas é muitas vezes um capítulo esquecido da história da Segunda Guerra Mundial, mas foi uma frente crucial e extremamente dura, marcada pelo isolamento e pelo clima brutal. O B-24D era uma das aeronaves mais versáteis da América, capaz de transportar cargas pesadas de bombas por longas distâncias. Embora a tripulação tenha sobrevivido ao pouso, a aeronave era muito difícil de recuperar no terreno acidentado. Em vez de destruí-lo ou salvá-lo, o naufrágio foi simplesmente abandonado na tundra. Hoje, o Ática B-24D está em um estado misterioso de decadência. Sua fuselagem é torcida por décadas de neve, vento e ar salgado. Asas e motores são cobertos de musgo, líquenes e aves marinhas em nidificação. Longe de qualquer campo de batalha ou museu, esse local parece quase mítico, uma cápsula do tempo aninhada na beleza selvagem do deserto do Alasca. Número 4. Assentado no fundo do Mar Vermelho, perto da Península do Sinai, no Egito, está um dos naufrágios mais famosos da Segunda Guerra Mundial, o SS Thistle Gorm. Este navio mercante britânico armado foi lançado em 1940 e transportava suprimentos militares para as forças aliadas no norte da África. Em outubro de 1941, enquanto ancorado no Golfo de Suez, foi bombardeado por aeronaves alemãs. A carga, incluindo munições, motocicletas, caminhões e até locomotivas, explodiu, destruindo o navio e enviando para o fundo do mar. O naufrágio foi amplamente esquecido até que Jacques Cousteau o descobriu em 1956 com a ajuda de pescadores locais. Hoje, o Thistle Gorm repousa na vertical a cerca de 30 metros de profundidade e se tornou um museu subaquático. Os mergulhadores ainda podem ver a carga, motocicletas Norton, caminhões Bedford, rifles, botas, peças de aeronaves e munições, muitos ainda no local depois de mais de 80 anos. Uma enorme brecha no meio revela a força da explosão, mas grande parte da nave permanece notavelmente intacta. Os corais e a vida marinha tomaram conta dos destroços, criando uma mistura surreal de guerra e natureza. Número 3. Na remota e acidentada ilha de Shikotan, parte da cadeia da Kurilas entre o Japão e a Rússia, tanques japoneses enferrujados da Segunda Guerra Mundial ainda estão abandonados. Esses veículos já fizeram parte das forças de defesa imperiais do Japão estacionadas lá para manter o controle sobre o Pacífico. Em agosto de 1945, pouco antes do fim oficial da guerra, a União Soviética lançou uma campanha militar para tomar as Kurilas. Combates ferozes eclodiram em Shikotan como parte dessa ofensiva soviética mais ampla contra o Japão. Após a rendição do Japão, pouco depois, as tropas se retiraram, deixando seus equipamentos para trás. Desde então, a ilha permaneceu praticamente deserta e os tanques foram deixados à mercê do tempo e do clima. Cobertos de musgo e arbustos, eles permanecem como lembretes silenciosos de uma batalha há muito esquecida no extremo nordeste da Ásia. Para historiadores, militares e viajantes aventureiros, Shikotan oferece um fascinante museu ao ar livre, onde a natureza e a história se entrelaçam. Número 2. Os turistas que visitam o arquipélago micronésio de Palau muitas vezes se deparam com vestígios de uma guerra esquecida. Uma dessas descobertas ocorreu quando canoístas encontraram os destroços de um avião de reconhecimento japonês Aichi E-13A, deitado de cabeça para baixo no leito de um rio com as asas abertas como se ainda esperassem por sua missão final. O naufrágio agora está coberto de musgo e coral, misturando-se perfeitamente à exuberante paisagem tropical de Palau. Embora o local seja pacífico hoje, Palau já foi palco de intensos combates entre as forças japonesas e aliadas,
particularmente em torno da ilha de Peleliu. A descoberta da aeronave está longe de ser única. Palau abriga mais de 60 naufrágios de guerra espalhados por seus mares, selvas e cavernas. Não muito longe do rio está outro caça japonês quase intacto, escondido em uma caverna na ilha Babel Daob, agora um local de mergulho popular. Esses naufrágios fazem parte do que é conhecido como Frota Perdida das Ilhas Rochosas e atraem milhares de mergulhadores e aficionados por história a cada ano. Graças à sua rica herança subaquática, Palau é amplamente celebrada como a capital mundial do mergulho e naufrágios. Número 1. Na remota ilha de Bolshoi Tilters, no Mar Báltico, ao norte da Estônia, encontra-se uma misteriosa coleção de veículos militares abandonados da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, a ilha serviu como um posto avançado soviético estratégico usado para defesa aérea, comunicações e instalações de radar para monitorar os movimentos alemães na região. Devido ao seu isolamento e paisagem acidentada, Bolshoi Tilters desempenhou um papel vital na segurança do Báltico Oriental. Após a guerra, a ilha perdeu seu significado militar e as forças soviéticas se retiraram. O que restou foram caminhões, jipes e outros equipamentos do Exército Vermelho, veículos que nunca foram recuperados. Ao longo das décadas, essas relíquias enferrujadas foram deixadas aos elementos. A combinação dos ventos marítimos, florestas úmidas e clima severo lentamente os fundiu com a paisagem. Alguns ainda estão congelados ao longo da costa, enquanto outros são quase invisíveis sob musgo e arbustos. Para os visitantes de hoje, esses remanescentes silenciosos formam um poderoso lembrete de uma frente esquecida na guerra no norte da Europa. Você já descobriu algo da Segunda Guerra Mundial? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.